E aí pessoal, Minuto Geek mais uma vez e Demon Slayer finalmente foi lançado. E hoje a gente vai dar aquele geralzão do que aconteceu nesse início e olha, de cara aqui a gente já pode falar que a direção, o audiovisual do anime está sensacional. Aqui eu poderia destacar os pontos do diálogo que teve coisa acrescentada do mangá. Poderia também falar que eles conseguem transmitir toda a essência que está no mangá também. Mas cara, a primeira impressão que temos é que realmente está muito perfeito. Não só pelo trabalho de fazer as cenas seguindo fielmente o mangá, mas também o trabalho que estão fazendo no audiovisual, que seria as cenas desenhadas, os traços, o áudio do anime e todos os efeitos sonoros. Realmente, o trabalho que estão fazendo está extraordinário. Vou falar dos pontos que mais gostei sim, vou dar um resumo para vocês também, mas antes dá aquela força pro canal, hein galera? Deixa o seu like aqui, o canal está crescendo e você faz parte disso. Você é o responsável de tudo que o canal está recebendo de bom. Deixa o seu like e obrigado de coração. Pra quem achou que iria começar diferente do óbvio, quebrou a cara, né? O anime já começa com todo aquele suspense da reunião com os Luas superiores. Pra quem não viu ou não sabe, na temporada anterior um Lua superior acabou morrendo. E claro que eles não iriam deixar isso barato e para começar a sacudir toda a história desse arco, já convocaram uma reunião entre os Luas. Agora gente, o que o estúdio faz no início foi de arrepiar, sério. Aquela cena dele se movendo e chegando no castelo especificamente, e é legal mencionar isso pessoal, porque quando as coisas são acrescentadas e não tem um real motivo por trás, ou até mesmo colocam coisas a mais só para encher linguiça mesmo, fica perceptível e chato ao mesmo tempo, concorda? Mas dessa vez não, eles souberam aproveitar um aspecto visual, explorando o personagem, mostrando que ele, além de estar conhecendo o local, ao mesmo tempo mostra esse novo local para nós telespectadores. Lembrando que toda essa cena não tem no mangá, então isso acaba tornando o anime muito mais grandioso, não em questão intelectual, mas na questão de universo mesmo, sabe? O local fica maior, com muito mais profundidade, então foi uma sacada muito boa da Ufotable. Depois de toda essa primeira parte da introdução, a gente acaba chegando à Lua 2, né? E gente, uma coisa que eu fiquei muito chocado é de ver que o Lua 2 não parece um Lua 2 efetivamente, né gente? Vocês também tiveram essa impressão? A vibe que ele passa é de ser um cara muito mais fraco. Não sei se fraco é a palavra que se encaixa bem para a característica dele, mas ele não passa uma imponência tão grande como o Lua 1, concorda? E quando o Lua 1 aparece efetivamente, a Ufotable de novo nos traz um peso audiovisual, e eu tô martelando nessa tecla não só por ser um estúdio que a gente espera sempre o melhor, assim como a Mappa, por exemplo, mas se vocês perceberem, não existe nenhuma trilha sonora, não tem nenhuma música característica. O que temos ali é um jogo de animação e sonoplastia que, ao mesmo tempo que mostra toda a imponência do Lua 1, acaba nos trazendo uma certa tensão entre o Lua 1 e o Lua 3. E gente, a diferença entre presença e poder entre esses personagens é totalmente desigual. Existe um abismo gigantesco de poder entre esses Luas, e é exatamente isso que essa tensão, esse momento que o estúdio nos coloca, quer mostrar. Novamente, pode ser que eu possa estar tendo uma visão totalmente equivocada, mas isso que me pareceu, vocês concordam? Comenta aqui embaixo. E claro, gente, a aparição do Muzan é incrível. E aqui novamente a gente teve uma cena totalmente diferente, não vou falar totalmente, tá? Mas a cena no mangá teve um peso muito menor que no anime. No mangá, ele só aparece de cabeça para baixo. Claro, uma coisa é a cena que imaginamos na nossa cabeça quando lemos a história, e isso que é a magia do mangá, poder ter uma imagem guia e poder ter a liberdade de ter essa cena na nossa mente, da nossa forma, da nossa total liberdade. E outra coisa é realmente ver qual foi o intuito daquela cena no mangá em vídeo e em anime. A aparição dele com os efeitos sonoros, com os efeitos gráficos, passa realmente um poder incrível, gigantesco. A direção do anime está realmente muito bom, não só por questão de beleza, a definição que estou usando aqui é que eles realmente estão sendo fiéis
fiéis ao mangá, pegando cada frame de traço que está lá e colocando no anime. Mas eles estão colocando essas cenas de um ângulo diferente, de uma forma que fique mais visível, entende? Que se encaixe também com o colorama que eles estão usando. Então tudo isso está em altíssimo nível, poucas vezes a gente vê isso em um anime e quando tem acho muito bom a gente exaltar isso, concorda ou não? A cena que muitos falaram em outras reviews também desse início de Demon Slayer é que a cena do Muzan explodindo os experimentos com sua fúria não estava no mangá, e realmente não está, viu? O que temos dessa cena no mangá no anime é basicamente as veias dele na parte de trás saltando, e aí a gente percebe que ele está totalmente em fúria, e aí acrescentaram essa cena dos experimentos que foi sensacional, concorda? Depois de toda essa tensão no início, a gente vai para a parte que o Tanjiro acabou acordando e claro, por insistência do Nozuko. E isso a gente pode ver no final do episódio naquele Essa, que ele não só estava naquele momento, mas ele tinha chego e ficado ali em cima da câmera do Tanjiro um dia antes. Até depois que ele acorda, ele fica se gabando que foi por causa dele que o nosso queridíssimo Tanjiro acordou e claro, gente, depois de uma cena de tensão no início, temos que ter um personagem focado no alívio cômico. Não dá pra ficar o episódio todo com um clima tenso. E na verdade, pessoal, eu acho que o nosso arco da Vila dos Ferreiros vai ser exatamente isso, né? Pra quem não tá acostumado a ler mangá e assistir anime, sabe que dificilmente a história consegue manter um momento de ação um atrás do outro. Nas histórias mais complexas e mais longas, geralmente o arco precisa dar uma baixada de clima para depois subir o clímax novamente. A gente viu no arco anterior que do meio para frente os episódios começaram a ficar cada vez mais fervorosos, mais tensos e com mais ação. Mas aquilo não é o normal, o comum é ser daquela onda, né? Sobe o clímax e depois desce, depois sobe novamente. Isso acaba ajudando não só a história a se desenvolver, ter uma trama no qual o personagem principal pode se apegar, mas também ajuda o anime a ter um nível de audiência equilibrado. Quando vemos o clímax acontecendo um atrás do outro, de duas uma. Ou o anime está chegando no seu arco final e a audiência tem que se manter alta, ou é um ponto fora da curva como vimos no arco anterior, certo? E claro, gente, eu não poderia terminar o vídeo não falando da Pilar que não foi censurada. Muitos achavam inclusive que a Ufotable ia deixar essa cena menos picante, que iria deixar de outra maneira. A Ufotable chegou e falou: dane-se, vou mostrar mesmo, e quer saber? Vou mostrar ainda mais, porque não sei se vocês perceberam, mas no anime eles colocaram até mais ângulos do que no mangá. O pessoal até chegou a falar que no mangá a cena está com mais área de cena, né? A cena está mais aberta. Mas gente, é a mesma coisa, o estúdio nem se importou com isso, que é uma coisa que inclusive eu já venho pensando. Poxa, se o anime mostra tamanha violência, sangue, mortes e o público se importa com uma cena de banho, não faz o menor sentido. Mas a gente sabe a sociedade onde a gente vive, onde transforma Death Note em sensacionalismo e carta de Yu-Gi-Oh! No baralho do diabo. No final do episódio a gente viu aquele cara que já apareceu no episódio e tem ligação direta com Lua 1. E a gente acaba se perguntando quem é aquele cara que aparece. Isso a gente só vai descobrir no próximo episódio de Demon Slayer. Mas pessoal, na minha opinião não foi um dos melhores episódios, mas não foi um episódio ruim não, tá? Foi um episódio acima da média e com certeza esse arco vai ficar muito bem adaptado, já que as cenas, como comentei acima, foi praticamente retiradas do mangá. Fidelidade não quer dizer qualidade, mas dessa vez o estúdio acertou em cheio nos ângulos, nos traços e nas animações. Foi um episódio muito bem dirigido, mas uma coisa é bem importante, na verdade duas. Uma, é claro, a qualidade não pode cair. Sabemos que o fandom é muito exigente quanto a isso. E a outra é para você não perder nada de Demon Slayer e já se inscrever no canal. E claro, deixar o seu like. E caso queira ver mais vídeos como esse, vou deixar 2 aqui no card final para você assistir também em 3, 2, 1. Tchau!